Você já parou tudo o que você estava fazendo no seu dia só para ficar verificando o celular do seu parceiro? Já passou horas ou até dia inteiro consumido pela dúvida se ela estava sendo fiel a você? Ou talvez você já tenha aberto mão dos seus amigos, do seu trabalho, da própria identidade, porque o relacionamento tomou o lugar de absolutamente tudo? Se algumas dessas situações fazem parte da tua rotina, preste muita atenção nesse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma condição silenciosa que afeta entre 10 a 15% dos adultos jovens. Uma condição que quase nunca é reconhecida como um problema médico, mas que destrói a saúde mental aos poucos. Nesse vídeo você vai entender a diferença fundamental entre amor saudável e o amor que adoece. Você vai aprender o que a neurociência diz sobre o ciúme patológico e a dependência amorosa. E mais importante ainda, você vai compreender os mecanismos do seu próprio cérebro para conseguir identificar os sinais de alerta antes que o sofrimento se torne insustentável. O conhecimento que eu vou compartilhar aqui é o primeiro passo para você retomar o controle da sua própria vida. Para quem está chegando agora, eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra, seja muito bem-vindo. O meu trabalho aqui no canal é traduzir o que a ciência sabe sobre saúde mental em informações claras, úteis para o seu dia a dia. Nós falamos sobre temas que muitas pessoas têm vergonha de admitir, mas que precisam ser discutidos, sem julgamentos e com muito respeito. Se você se interessa por entender como a sua mente funciona, clique agora no botão de se inscrever e ative o sininho. Assim você não vai perder as nossas próximas conversas. Mas vamos começar então, gente. A gente precisa primeiro entender uma premissa básica. Afinal, amar faz bem ou faz mal? Tem uma pesquisa científica muito reveladora sobre a qualidade de vida e relacionamento. Quando os pesquisadores avaliam a felicidade das pessoas, o resultado é muito claro. A pessoa mais feliz é aquela que está num relacionamento saudável, recíproco, satisfatório. A segunda pessoa mais feliz é a que está sozinha, vivendo com liberdade, autonomia, focada na própria vida. E a pessoa mais infeliz de todas é aquela que está presa num relacionamento disfuncional e tóxico. Isso é muito importante, porque nós crescemos ouvindo que qualquer relacionamento é melhor do que ficar sozinho. E a ciência nos mostra exatamente o oposto. Um vínculo amoroso pode ser sua maior fonte de bem-estar ou então a sua maior fonte de adoecimento. E quando o amor começa a adoecer, ele precisa ser reconhecido e tratado como tal. E é aqui que entram dois conceitos fundamentais da psiquiatria: o amor patológico e o ciúme patológico. O que é o amor patológico, também conhecido como dependência amorosa? É quando o amor deixa de ser uma escolha livre e se transforma numa compulsão. A relação com o parceiro passa a ocupar um espaço tão central e desproporcional que todo o resto desaparece. Os amigos perdem importância, os hobbies são abandonados, o desempenho no trabalho cai e a pessoa é como se ela perdesse a própria identidade. Quem vive isso geralmente não percebe o problema de imediato, porque o amor patológico ele se disfarça muito bem de devoção, de entrega total, de cuidado extremo. Então a pessoa sente genuinamente que ela só está amando muito. Só que por baixo dessa fachada de dedicação, tem uma necessidade desesperada de manter aquele parceiro ou a parceira por perto o tempo todo. Tem uma frase na psiquiatria que define isso perfeitamente. É a submissão como forma de controle. Eu me submeto, mas para ter controle sobre o outro. A pessoa cuida de tudo, antecipa os desejos do outro, nunca fala não, nunca incomoda. Na prática, ela está tentando se tornar indispensável para garantir que ela não vai ser abandonada. Os critérios médicos para identificar o amor patológico, eles são, gente, assustadoramente parecidos com o de uma dependência química. A pessoa tenta reduzir o tempo que passa focada no parceiro, mas ela simplesmente não consegue. Ela passa o dia inteiro monitorando os passos do outro, tentando manter a situação sob controle, olhando quantas vezes ela entrou no WhatsApp, que horas ela entrou, quantos minutos ela fez, quantas vezes ela deu curtida lá na rede social. Ela tenta monitorar tudo e continua repetindo esse padrão, mesmo quando percebe o dano claro que isso está causando à própria vida. E o mais grave, quando a relação ameaça acabar ou quando o parceiro se afasta, aí vem sintomas físicos reais. A pessoa tem insônia severa, taquicardia, tensão muscular, falta de ar e uma oscilação entre letargia e uma agitação extrema. Isso não é frescura, são sintomas reais de abstinência. É a mesma reação física de alguém que interrompe o uso de uma substância da qual ela é dependente.
Então, para entender por que isso acontece, a gente precisa olhar primeiro a neurobiologia do nosso cérebro. Nós possuímos um sistema sociossexual. O que seria isso? Um conjunto de estruturas químicas que regulam a nossa formação de vínculos. Então, nós temos 2 hormônios aqui que são os protagonistas, ocitocina e vasopressina. A ocitocina é responsável pelo vínculo emocional, pela sensação de pertencimento, pela ternura. A vasopressina, ela está ligada à fidelidade, ao cuidado com o parceiro, à proteção desse vínculo. E além disso, a gente tem as endorfinas, que geram aquela euforia ou até aquela serenidade que são típicas da paixão. Quando um relacionamento se torna um único foco do sistema de recompensa do cérebro, a presença do parceiro inunda ali o corpo com essas substâncias. Só que, por outro lado, a ausência dele, seja real ou imaginada, produz um efeito devastador. O cérebro entra no estado de privação aguda, gerando uma ansiedade e até dor física. Isso explica uma das perguntas mais comuns de quem vê a situação por fora. Por que ele simplesmente não vai embora? Por que continua numa relação que faz tão mal? Porque para o cérebro dessa pessoa, ir embora significa se privar de uma substância da qual ele se tornou quimicamente dependente. E o cérebro humano resiste à privação com todas as suas forças. Só que aí, gente, uma coisa é importante, a gente tem que diferenciar isso do ciúme patológico. Todo ser humano sente ciúme em alguma medida, é uma emoção natural, todos temos. O ciúme normal, ele é baseado em ameaças reais, cara, eu tô vendo ali, a pessoa tá se exibindo ali na frente do meu parceiro. Ou contextos plausíveis, ele ficou todo engraçadinho ali, a gente fica assim. E a pessoa consegue processar a emoção e seguir em frente. O ciúme patológico, ele é completamente diferente. Ele é desproporcional, desconectado da realidade e cego para qualquer evidência lógica. A pessoa não tem apenas medo de perder o parceiro, ela tem a certeza absoluta e inabalável de que está sendo traída. Não é porque eu vi ali que a moça está dando em cima do meu parceiro. Eu já imagino longe, eu já imagino que ele também respondeu e que eles se encontraram antes no banheiro, que ela deu um sinal e eu vi que a hora que ele coçou aqui era um sinal para ela. Então, mesmo que você mostre provas concretas de que a traição não aconteceu, essa certeza não desaparece. Nós dividimos o ciúme patológico em 2 tipos principais na prática clínica. O primeiro é o ciúme excessivo não psicótico, onde a pessoa ainda tem algum contato com a realidade, mas reage de uma forma exagerada e controladora. O segundo já é um pouco mais grave, que é o ciúme delirante. Então, a base é psicótica, então a convicção da traição é um delírio real. É uma crença falsa que não cede a nenhum argumento. Lembra que a gente fala de delírio? É uma crença irrefutável, inquestionável. Então, você pode dar o argumento que for, você não vai mudar a mente daquela pessoa. Para você ter uma ideia da gravidade, as pessoas com ciúme patológico obsessivo chegam a gastar 8 a 10 horas por dia só pensando na infidelidade do parceiro. É literalmente como ter um emprego em tempo integral dedicado exclusivamente ao próprio sofrimento. E o comportamento, gente, é exaustivo. Tem monitoramento constante de rede social, interrogatórios diários, interpretações distorcidas de situações normais e catastrofização. Com o tempo, isso evolui para isolamento do parceiro e, frequentemente, para violência verbal ou física. Esse quadro está fortemente associado a altos níveis de impulsividade, baixa autoestima e quase sempre um histórico de trauma na infância. O ciúme patológico, ele carrega uma ferida antiga que ameaça assim o vínculo, sabe? Que o relacionamento adulto reativa com uma força incontrolável. Então, embora o amor patológico e o ciúme patológico andem ali juntos muitas vezes, eles possuem dinâmicas diferentes. No amor patológico, o foco é mais a dependência, a pessoa meio que se anula. Ela até percebe que a relação é ruim, mas ela sente que ela não consegue escalar aquele buraco para conseguir sair. No ciúme patológico, o foco é mais a desconfiança e ela já é manifestada mais como uma forma de dominação. O ciumento, ele não se vê como problema, ele enxerga o parceiro como culpado e vê a ameaça como constante. Só que ambos compartilham uma raiz comum. Eles usam um controle para tentar regular essa ansiedade insuportável. Um controla pela submissão, o outro pela dominação. E quando a gente investiga a história dessas pessoas, quase sempre a gente encontra um estilo de apego inseguro que foi formado lá na infância. Crianças que cresceram com cuidadores imprevisíveis, ausentes ou negligentes desenvolvem um apego ansioso.
Na vida adulta, isso se traduz pela busca desesperada do vínculo, que é misturado com aquele terror constante de abandono. Só que presta atenção, a tua história não é o teu destino. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para buscar ajuda médica e psicológica adequada. O tratamento para esses quadros envolve uma abordagem multidisciplinar. No amor patológico, medicações que atuam no sistema de recompensa do cérebro, como a naltrexona, por exemplo, têm mostrado os resultados clínicos promissores para reduzir a compulsão. No ciúme patológico, a gente usa mais os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, que são muito úteis para diminuir a obsessão e impulsividade. E muitas vezes, quando a gente tem um ciúme do tipo psicótico, aí a gente vai precisar de antipsicóticos também. Só que a medicação sozinha não faz o trabalho completo. A psicoterapia, ela é absolutamente indispensável. É na terapia que você vai reestruturar seus pensamentos distorcidos, entender seus traumas de infância e aprender a construir relacionamentos saudáveis. Então, o padrão ouro para tratamento de amor patológico e ciúme patológico é a terapia, gente, antes mesmo dos medicamentos. E é importante a gente entender que o amor patológico e o ciúme patológico não são falhas de caráter, não são fraquezas e não vão se resolver só com força de vontade. São condições clínicas, com base neurobiológica e que precisam de tratamento. E se você se reconheceu nesse vídeo ou lembrou de alguém que está sofrendo dessa forma, o primeiro passo é dar nome ao problema, porque tudo aquilo que tem nome pode ser tratado e superado. Então compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuarmos cuidando da sua saúde mental. Um abraço e até o próximo vídeo.